Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira, professora de língua portuguesa aqui do NEAF. Estou aqui para comentar a prova que foi realizada no nosso último domingo, necessariamente a nossa prova voltada para o Ministério Público Auxiliar de Promotoria. Ocorre que, obviamente, nós encontramos em todas as provas preparadas, principalmente pela Banca VUNESP, aliás, todas as provas preparadas e que contêm questões de língua portuguesa, nós encontramos um texto de abertura, seja uma imagem, seja um texto verbal, um texto misto ou um texto não verbal, mas nós vamos considerar a necessidade de estarmos atentos à interpretação, leitura, sentido. A nossa primeira questão, vou avançar aqui para você dar uma olhadinha, de acordo com o primeiro e o segundo parágrafos deste texto que aparece em tela para você. Então vamos observar palavras-chave. Ao se considerar que a raça humana já está consumindo anualmente 50% a mais do que a Terra produz, perceba que então nós estamos consumindo mais do que aquilo que a Terra é capaz de produzir, torna-se forçoso planejar como conseguiremos alimentar toda a população prevista para o futuro em 2050. De acordo com as estimativas, seremos mais de 9 bilhões. É quando pensamos nas variáveis envolvidas nessa questão que começamos a ter uma ideia do desafio à nossa frente, ou seja, estamos produzindo menos do que aquilo que consumimos. O segundo parágrafo diz: não basta pensar simplesmente em produzir alimentos para essa enorme quantidade de pessoas. A solução tem que levar em conta simultaneamente premissas como minimizar as emissões de gases de efeito estufa, inibir a expansão de áreas cultivadas, impedir a extinção de espécies animais e preservar a água, além de aumentar o volume de alimentos produzidos nas terras agrícolas existentes. É necessário reduzir a metade o desperdício de comida registrado principalmente nas sociedades mais desenvolvidas. Estão avançando aqui, é lógico que a gente vai considerar ali, a raça humana ainda não está consumindo nem metade dos recursos produtivos, nós estamos consumindo mais da metade, não é isso? 50% a mais daquilo que a Terra pode oferecer, letra A está fora. Letra B, o grande desafio para a humanidade é cultivar mais produtos orgânicos. Na verdade, o grande desafio é nós tentarmos produzir alimento para toda a população já existente, a população futura, e equilibrar ainda a questão do meio ambiente. A alternativa é, se pensarmos, aliás, se as áreas de cultivo forem aumentadas, o desperdício de comida nas sociedades ricas será irrelevante. Não é isso que os dois parágrafos diz, porque nós estamos trabalhando ali com a possibilidade de evitarmos, inclusive, o desperdício de alimentos. Então, não há nenhuma apresentação no texto de que é possível que possamos desperdiçar alimentos, ou seja, que o desperdício de alimentos será irrelevante. Os gases de efeito estufa e a preservação de água não representam mais um grande problema? Lógico que sim, é exatamente isso, a que os parágrafos fazem referência. Logo, a alternativa correta tem que ser a alternativa E, né? O ser humano não aprendeu a consumir apenas o necessário, 50% a mais. Muitas vezes jogando fora os alimentos, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, conforme diz o texto. Questão 2. Então, ainda de acordo com esse texto, já retiramos ali a essência. A leitura do texto permite afirmar que o ser humano sabe que não deve desperdiçar alimento e evita esse comportamento. Nosso problema, apresentado principalmente no segundo parágrafo, é o desperdício de alimento. O ser humano reconhece sua falta de consciência e a cada dia muda seus hábitos? Não. Há uma necessidade de mudança, mas o ser humano ainda não tomou consciência disso. Letra C, preocupa-se com a própria sobrevivência e busca consumir menos 50% a mais. Lembra disso, as palavras-chave vão se repetindo nas alternativas corretas. Ainda se prende a comportamentos que não ajudam na sustentabilidade. Veja só que esta tem que ser a nossa alternativa correta, já que necessariamente o mau comportamento a que a questão faz referência e a que o texto faz referência é exatamente o desperdício de alimentos. Na alternativa, ele vem consumindo menos carne bovina, pelo contrário, a gente tem lá a produção, o excesso de
de gados, né? E que isso gera necessariamente um impacto no meio ambiente. Questão 3. Conforme a leitura do último parágrafo do texto, podemos afirmar que alterar hábitos humanos em relação... Conforme a leitura do último parágrafo, pode-se afirmar que alterar hábitos humanos em relação ao consumo de carne. Vamos voltar ao último parágrafo do texto, olha só. Diz assim, isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? Então, já que o problema é a carne bovina, vamos consumir apenas produtos de origem vegetal? E aí o próprio autor diz, é prematuro dizer isso. Previsivelmente, não há como impor de cima para baixo uma proposta como essa. Não tem como você exigir que as pessoas mudem radicalmente o seu hábito alimentar. Existem tradições, culturas, hábitos arraigados, ou seja, o churrasco brasileiro é um exemplo, né? Que não serão abandonados de uma hora para outra. Existe também toda uma cadeia econômica fundamentada na proteína animal, ou seja, o famoso lucro, né, que advém exatamente da carne bovina, que certamente vai lutar por sua sobrevivência nos moldes atuais. Mais cedo ou mais tarde, porém, veja só aqui uma ideia de oposição, teremos que encarar esse assunto. Então, por enquanto, a gente consegue empurrar com a barriga, mas de uma hora para outra, aliás, mais cedo ou mais tarde, segundo o trecho do texto, nós teremos que encarar esse assunto. Em jogo está a nossa própria sobrevivência neste planeta. Avançando para a questão, então, conforme a leitura desse último parágrafo, nós podemos entender que alterar hábitos humanos em relação ao consumo de carne fundamenta-se em argumentos falhos e tendenciosos? Não, a argumentação no texto é plausível, é convincente, ou seja, se nós não mudarmos a questão do hábito alimentar versus desperdício de alimento, nós teremos aí um problema sério futuramente. É uma tarefa difícil que demanda tempo e aceitação? Claro que sim. Veja que lá no parágrafo diz assim, ó, não é uma mudança que vai vir de cima para baixo, que as pessoas vão aceitar essa mudança tão radical. Vai levar tempo, mas é necessário que o homem tome consciência de que essa postura deve ser evitada, deve ser mudada com o passar do tempo. Letra C é um desafio que está sendo aceito pelos brasileiros, o texto não faz menção a isso, isso é extrapolação, que é um desafio sim, mas que está sendo aceito pelos brasileiros não aparece nenhuma passagem neste último parágrafo. Pouco interfere em aspectos econômicos e sociais? Claro que não. Quem vive da proteína vai sentir esse impacto se houver uma mudança radical nos hábitos alimentares. Interfere pouco nas questões de sustentabilidade? Claro que não. Seria aí um pontapé inicial para nós mudarmos a nossa realidade. Vamos lá, questão número 4. Eu preciso de substantivos ou de sinônimos, desculpem, que possam substituir aqui a palavra expansão e substancial. As palavras destacadas podem ser substituídas respectivamente sem alteração de sentido. Veja, expandir é aumentar, é evoluir, é ampliar. Então veja só com esta informação nós conseguimos tirar aqui sinônimo, porque isso é o oposto do que se quer dizer. Destruição e exploração não serve para nós. Agora, substancial, algo substancial não pode ser algo insignificante. Então, para nós, a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa D. Vamos lá para a questão 5, questão facílima, tempo verbal. Veja que a banca nem pede diferença entre modos verbais. Ela vai ali no nosso aprendizado mais básico, né? Ou seja, o verbo que apresenta o seu presente, passado ou futuro, ela diz, ó, faz o seguinte, coloca aí esses verbos destacados no futuro, e ela não diz futuro do subjuntivo ou futuro do pretérito, ela diz futuro. Veja só, começando por baixo, significava avaiainha é pretérito perfeito, né? Significou uma única vez, pretérito perfeito. Significara é aquele pretérito mais antigo, pretérito mais que perfeito.
significaria é o nosso futuro do pretérito. Aí, neste momento, você vai falar, Silvia, agora foi aí nesse momento que eu tive dúvida, porque, ó, significará e significaria denotam aí tempos futuros. Sim, o problema é que na alternativa B nós temos um pretérito que se repete, né? O ava e aí, ó, deviam pensar necessariamente faz referência a um passado. Então veja, isso significaria que todos deviam pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal. Deviam é pretérito imperfeito. Inclusive aqui há um problema de correlação entre tempos verbais, né? Isso significaria que todos deveriam pensar em consumir, seria o correto aí, de acordo com a gramática normativa, mas nós nem vamos entrar no mérito dessa questão, já que a questão fala necessariamente que os dois verbos devem estar no futuro. Então, significará com certeza amanhã, todos deverão, com certeza amanhã, alternativa correta, alternativa A. Avançando, quando se pensa nas variáveis envolvidas nessa questão? Obviamente, quando, para a nossa querida banca VUNESP, tem que fazer referência, tem que trazer aí à tona a ideia do tempo, né? A conclusão seria, por exemplo, portanto, por isso, então, condição, caso, desde que, se, contanto, desculpem. Finalidade é o nosso para. E a comparação é mais que, menos que, igual a, tal que. Veja que aqui não há também grandes dificuldades nessa questão. Avançando para a questão número 7, nós temos ali a parte de pontuação. Lembra, sujeito, verbo e complemento não podem ser separados por vírgula. Veja que aqui na nossa alternativa A, sustentabilidade é o sujeito da oração e nós temos uma vírgula separando esse sujeito do verbo, joga fora essa alternativa. O churrasco, para muitos brasileiros, veja só, o sujeito está aqui, churrasco é um hábito difícil de ser o quê? Modificado. Primeiro que eu não posso colocar vírgula no meio da locução, ser modificado é uma locução verbal, não é isso? Verbo auxiliar mais particípio. E entre o sujeito que eu estou grifando aqui para você, ó, e o verbo, nós temos um termo interferente, que eu preciso demarcar aí com duas vírgulas, ou seja, o churrasco, vírgula, para muitos brasileiros, vírgula, é um hábito difícil de ser modificado sem essa vírgula depois do verbo ser. A sobrevivência de quê? Do planeta? Então, porque eu estou colocando vírgulas entre o núcleo e o termo e a expressão que se liga a este núcleo. E veja que aqui, quem depende de algo, eu estou colocando uma vírgula entre a preposição e o complemento verbal, também incorreto. Silvia, como ficaria a alternativa C? A sobrevivência do planeta depende da consciência do ser humano, nenhuma vírgula caberia aí. A produção agrícola, sujeito, vírgula, destina-se. Tá vendo? Já errei aqui. Em boa parte, ok. Termo interferente, duas vírgulas colocadas sem problemas. Logo, para nós, a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa E, né? Os vegetarianos têm outro estilo de vida. Quem são os vegetarianos? Pessoas que não comem carne. Este termo, esta oração que está aí interferindo na oração principal, está corretamente sinalizada com duas vírgulas. Questão número 8, assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado conforme a norma padrão de língua portuguesa. São muitas as pessoas que gostam de saborear vegetais e alimentos. Eu poderia colocar essa oração na ordem direta e dizer assim, ó, as pessoas que gostam de saborear vegetais, sujeito, verbo de ligação, são muitas, são várias, são bastantes, não é isso? Então veja que aqui nós temos um sujeito pós-posto ao predicado. Não posso colocar com sinal indicativo de crase o artigo que acompanha aí o núcleo deste sujeito.
Às vezes, à toa, a moda, a tarde, a revelia, a francesa, a beira, legal, expressão feminina. Às vezes, ele come carne, mas tem procurado diversificar algo, a alimentação. Corretamente aqui o verbo diversificar, verbo transitivo direto, não exige preposição, porém, o termo circunstancial aqui, feminino, que denota tempo, deve ser sinalizado com o sinal indicativo de crase. Portanto, a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa B. Você falou, Silvia, eu marquei a alternativa C. Tem como você explicar por quê? Paralelismo sintático, né? Quem fez as aulas percebeu que nós falamos sempre só que, ó, D com A, jamais crase, porque se não tem o artigo acompanhando o D, não pode ter artigo acompanhando o A, ou seja, D com A vira dá, A mais A teria ali o sinal indicativo de crase. Outra situação que exclui essa alternativa é que domingo é uma palavra masculina, né? Então a gente não coloca o sinal indicativo de crase antes de palavras masculinas. Então, ele come carne de segunda a domingo sem o sinal indicativo de crase. Ele come carne da segunda a sexta, aí nós teríamos, ó, dá com A, paralelismo sintático, preposição mais artigo aqui, preposição mais artigo aqui, aí sim, essa alternativa estaria correta. O plantio de vários produtos agrícolas destina-se a, ó, isso aqui, corretamente, a presença de uma preposição, porém, bois, além de ser uma palavra masculina, está no plural. E veja que aqui, quem se refere a. A presença de uma preposição, porém, mais uma vez, comportamento é uma palavra masculina. Então, veja só, as três alternativas finais, nós temos sinal indicativo de crase diante de palavra masculina, excetuando aquela expressão em que eu posso inserir a palavra moda ou maneira, não coloco o sinal indicativo de crase antes de palavra masculina. E a alternativa A, nós colocamos o sinal indicativo de crase no sujeito. Isso não pode, ok? Questão número 9, assinale a alternativa em que a concordância entre as palavras está de acordo com a norma padrão de língua portuguesa. Se é concordância, preciso pensar no verbo e quem é que pratica esta ação. Lembrando sempre que aqui também nós demos as dicas, quando você veio aí fazer o nosso curso, quando você recebeu as dicas finais antes de realizar a prova, verbos impessoais não podem ser pluralizados. Fazer com ideia de tempo, jamais. Verbo haver com o sentido de existir, jamais. Também vamos lembrar que as palavras que são vistas como variáveis entram em concordância com o núcleo, ou seja, se moça é uma palavra feminina, logicamente, obrigado deveria entrar em concordância com esta moça. A moça requer, aliás, a moça sequer disse obrigada ao ser convidada para aquele churrasco. Alternativa E. A maioria de quem? Ah, Silvia, não apareceu a maioria de quê? Logo, eu só tenho o núcleo feminino no singular. Portanto, a maioria conhece a situação. Se eu tivesse a maioria de alguma coisa, a maioria das pessoas, a maioria dos alunos, a maioria dos habitantes, a maioria dos produtores, aí eu poderia facultativamente colocar este verbo no plural. Pelo mesmo raciocínio, nós entendemos que o verbo importar tem que estar no singular, né? A maioria conhece a situação planetária, mas pouco se importa. A maioria pouco se importa. Volta lá para cima. O verbo chegar nesse contexto é um verbo intransitivo. Aí eu pergunto, quem chegaram? Ó, novos alimentos. Alimentos novos chegaram. Estes alimentos, ó, expressão retomada pelo pronome relativo que, também está aqui, ó, obrigando o verbo a ir para o plural. Novos alimentos chegaram. Novos alimentos poderão substituir em parte a carne bovina. Então, sem sombra de dúvidas, ó, nossa alternativa correta tem que ser a alternativa A. Questão número 10. Este bendito deste boi, Silvia, um boi vê os homens. Quem é este boi na fila do pão? Meu Deus, este poema me tirou o sono. Perceba, um boi vê os homens. Então, a gente está observando ali, aliás, nós estamos entendendo que os bois, ou esse boi, está observando o comportamento dos homens e ele tem uma impressão sobre os homens.
tão delicados, mais que um arbusto, ó, apareceu aí até uma questão irônica, né? E correm de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa, os homens, tá? Certamente falta a estes homens, não sei que atributo essencial, posto que apresentem nobres e graves, se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros. Coitados. Olha que legal, já posso grifar aqui essa palavra, tá vendo? Ó, coitados. Dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Por quê? Porque eles vivem de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Como também parecem não enxergar o que é visível a cada um de nós no espaço e ficam tristes. E no rastro da tristeza chegam à crueldade. Perceba que aqui nós estamos observando o boi sentindo uma certa piedade ali, né, do ser humano. Toda a expressão deles mora nos olhos. Os olhos são a janela da alma. E perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra, nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias. Volta sempre aquele verso, né? Os homens correm de um lado para o outro sem necessariamente saberem o porquê. Tem talvez certa graça melancólica, um minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior. Tá vendo? Tadinho do homem, ele é vazio, né? Que os torna tão pobres, olha, e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós, sons que despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. É difícil depois disso. Ruminamos nossa verdade. A leitura do poema, portanto, permite afirmar que a visão do eu lírico, ou seja, o boi, ao observar este homem, revela a impressão de que os homens são felizes? Claro que não, né? Felicidade é a última palavra que nós podemos encontrar ali dentro deste poema. Desrespeito pela maneira como os homens lidam com o amor, não há nenhuma referência também a desrespeito. Também, por esse motivo, nós vamos jogar fora a alternativa E. Não há, no poema, nenhuma passagem que denote que os homens sintam ódio em relação ao comportamento dos homens com os bois. Nem há essa aproximação no poema. Então, você poderia ficar em dúvida entre a alternativa C e a alternativa D. Exatamente porque lá em cima aparece a palavra coitado. Então tá, o boi está sentindo piedade pelo modo como vivem os homens para lá e para cá, correndo sem saberem necessariamente o porquê. Letra C nós vamos jogar fora porque desprezo, eu posso até pensar que o boi poderia estar sentindo um certo desprezo pela condição do ser humano, mas pela agressividade dos homens, ali a gente tem até uma passagem que mostra ali, né, da dó, você poderia ir ali para a parte da agressividade, mas não há um desprezo, não há desprezo, tanto é que o boi está observando o comportamento dos homens, então piedade pelo modo de viver dos seres humanos. Ainda conforme este poema, em relação à natureza, o homem é visto pelo lírico, ou seja, o boi vê o homem como um ser o quê? Obviamente que ele é insensível. Então, por isso, neste momento, a gente poderia até pensar naquela ideia da questão anterior que fala a respeito do desprezo pela agressividade. Não chega a ser agressão, mas chega a ser uma insensibilidade, ou seja, pela correria do dia a dia, o homem se torna insensível com relação ao ambiente que o cerca. Então, veja, ele não interage, ele não se integra, ele não é cuidadoso e ele não é feliz. Ou seja, só pode ser insensível. Questão número 12, outra questão que faz referência ao sentido, mas agora a banca quer o contrário. O que é permanente? É aquilo que fica. Então tá, quando a gente fala o contrário de permanente, nós podemos pensar necessariamente de provisório, né? Se não é permanente, é provisório. Definitivo não pode ser, porque seria o mesmo sentido, né?
equilibrada, não tem nenhuma relação de sentido, nem o mesmo sentido, nem sentido oposto. Tranquila também não há nenhuma relação, nem idêntica, nem semelhante, nem oposta. Contínua e permanente, nem tudo que é contínuo durará para sempre. Então, não tem nenhuma aproximação de sentido. Então, se você chegou a essa conclusão de que permanente é provisório, aliás, tem o seu sentido oposto à palavra provisório, logicamente você já matou a questão, porque o contrário de necessário é algo que é supérfluo, ou seja, desnecessário. Questão número 13. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão usada em sentido figurado. Lembra lá, né? Sentido conotativo. Aquela expressão que eu não posso levar ao pé da letra. Certamente falta aos homens, não sei que atributo essencial. Não consigo entender aí nenhuma possibilidade de, entre aspas, brincarmos com esta palavra. Sons que se despedaçam. Veja, o som, primeiro que a gente não consegue ver o som se despedaçar, e muito menos o som tombar no campo. Observe que esta tem que ser a nossa alternativa correta, porque a letra C, os homens estão sempre esquecidos de alguma coisa. Esquecer, lembrar, não existe nenhuma possibilidade de não conseguirmos atribuir um sentido real a esta expressão. Letra D, que impossibilidade de se organizar, ou seja, é impossível que eles tenham ali uma forma de organização. E a letra E, correm de um lado para o outro no seu sentido literal, ou seja, nossa alternativa correta tem que ser a alternativa B de bola. Questão número 14. A alternativa cuja palavra destacada é retirada do poema atribui uma qualidade ao vocábulo anterior. Morfologicamente falando, qual é a palavra que tem o poder de trazer qualidade? Você falou, Silvia, tem que ser o adjetivo. Fácil. Destas palavras destacadas, qual é a única que você encaixa na classificação adjetivo? Tem que ser a alternativa A, né? Essencial. O que é essencial? Atributo. Coisa é substantivo. Disto é um pronome demonstrativo somado a uma preposição. D mais isto vira disto. Arbusto é um substantivo, porque nomeia um ser. E nós é um pronome pessoal do caso reto. Questão dada também. Questão número 15, a gente nem precisa ler, nem vou ler esse trecho do poema. Talvez denota uma ideia de dúvida. Veja, olha lá nas alternativas, não tem outra alternativa para a gente excluir apenas duas, apenas três. Você fala, Silvia, só a alternativa E tem dúvida. Sim, só a alternativa E tem dúvida. Então, essa tem que ser a nossa alternativa correta. Esse tão pobre está intensificando o adjetivo pobre. Tão pobre, muito pobre, intensidade. Sem sombra de dúvidas, questão 15, alternativa E. Avança, olha só. Olá, fale baixinho, estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. E aí ela mostra o planeta, né, o globo ali, em estado... um tanto quanto debilitado, né, pela imagem. Conforme a leitura da tirinha, vamos lá, é correto afirmar que uma pessoa da família da menina encontra-se adoentada? Não é uma pessoa da família, não é o pai, nem a mãe. Ela está fazendo ali, tendo o cuidado com o planeta. A menina conta quem é o doente? Não, ela só mostra quem é o doente. A menina prefere que o amigo volte mais tarde? Não, o amigo entra e vai lá ver quem é o doente. O menino demonstra preocupação pelo que está acontecendo? Sim, ele pergunta, é sua mãe, é o seu pai que está doente? A alternativa é, a menina tem pouco respeito pelo doente? Claro que não. Tanto é que ela faz, fica quietinho que tem gente doente em casa. Sem sombra de dúvidas, a alternativa D, ou seja, o menino, quando ele vai perguntando quem está doente, é seu pai, é sua mãe, demonstra preocupação com o que está acontecendo. Questão número 17. No primeiro quadrinho, quando ela diz, estou com um doente em casa, este com denota o que? Obviamente, companhia. Porque o assunto seria, por exemplo, sobre, ou a preposição de traz aí esse sentido.
vamos falar sobre política, vamos falar de política. Modo seria como, de que maneira, comumente as palavras terminadas em mente, não é isso? Educadamente, violentamente, desenfreadamente, de que maneira? Não há, portanto, este sentido, visto que a menina está em companhia de um doente. A ausência seria o sem e a finalidade seria a nossa preposição para. Tudo bem? Então, alternativa A, alternativa correta. A regência das palavras, lembra? Relação entre os termos, o uso correto, inclusive, das preposições. Aquelas são ideias nas quais duvidamos. Espera aí, se quem duvida, duvida das quais duvidamos. Não estamos habituados, quem está habituado a fazer alguma coisa, então não estamos habituados a nos comportar. Muitas são as mudanças de que o ser humano necessita. Quem necessita de alguma coisa. Parece que é essa a nossa alternativa. Vai para a alternativa D. Esses são os fatos ideais, os quais acreditamos. Se quem acredita, acredita em, então, nos quais acreditamos. Muitos seres humanos estão descontentes. Quem está descontente com alguma coisa, com a maneira como os animais são tratados para servir de alimento às pessoas. Sem sombra de dúvidas, a alternativa C, já que quem necessita de algo ou de alguém. Questão número 19, colocação pronominal, questão dada também. Veja lá que nós observamos que a banca cobrou do candidato apenas a observação da palavra atrativa, né? Olha só, mesmo que, ainda que, embora, é uma conjunção, uma locução, né, subordinativa. Toda conjunção subordinativa é palavra atrativa. Se você fez a aula, se você fez a revisão, eu sempre digo para vocês o que sempre é uma palavra atrativa. Então veja só, mesmo que nos convidem para o almoço, não poderemos ir. Joga fora a alternativa A. Quem, pronome indefinido, quem nos informou. Toda palavra indefinida é palavra atrativa, ok? Nunca, a palavra de sentido negativo é palavra atrativa, nunca nos custou tanto. A alternativa de já, todo advérbio é palavra atrativa, já nos convidaram para uma palestra. Sobrou, portanto, a alternativa E, que é o nosso gabarito, porque sempre também é advérbio e todo advérbio é palavra atrativa. Sempre nos alertaram, confirmando aqui, correta alternativa E. E a nossa última questão, considerando a norma padrão de língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho. Se o ser humano entendesse, olha uma situação hipotética, se o ser humano entendesse que cuidar do meio ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. E aí nós temos que conectar esta ideia com uma conjunção. Você falou, Silvia, nessa hora eu me perdi. Ok, mas você não se perderia, por exemplo, se você pensasse na regência do verbo assustar. Olha só, aí a gente tem assim, ó, pontinhos, as mudanças, tá vendo que é um termo no plural? As mudanças não, todos os verbos estiverem no singular, eu tenho que jogar fora. Também vou considerar que, se o verbo assustar é um verbo transitivo direto, o seu complemento representado por um pronome oblíquo átono jamais pode ser lhe. Então veja só com essas duas informações, ó, se o lhe não vai rolar, a alternativa CD já está fora. Lembrando que eu estou fazendo referência às mudanças climáticas, eu não posso considerar o verbo assustar no singular. Portanto, para nós preenchermos este espaço, se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. Entretanto, as mudanças climáticas não o assustam. Espero ter contribuído para a sua verificação aí do seu gabarito, a retomada das informações, tirar as dúvidas que talvez ainda pudessem existir com relação a estas questões. Eu aguardo você numa próxima oportunidade. Fique com Deus e até a próxima.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!